Hoje nós vamos estudar a perseverança dos santos. Deixe-me colocar o slide. Logo no início aqui, nós temos uma informação falando que as igrejas reformadas praticamente são as únicas que sustentam que um cristão não pode cair no estado de graça. Ou seja, é um tema que aparentemente a gente pode dizer que é fácil entender e que nós concordamos, mas muitos irmãos não entendem dessa forma. A perseverança dos santos fala a respeito de nós sermos perseverantes no sentido de que o crente não perde a salvação. Uma hora é salvo, outra hora perdeu a salvação, depois é salvo de novo. Mas infelizmente essa é uma visão que ela está limitada a um grupo pequeno, vamos dizer assim, né, dos reformados. Existem muitas igrejas que são de outras doutrinas, vamos dizer assim. E o curioso é que, como nós vamos estudar hoje, existem muitos argumentos. Quando nós falamos um tema, nós percebemos assim que não falamos uma doutrina escrita lá por Calvino. No caso, essa folha é um capítulo de um livro do Berkoff. Os irmãos vão perceber que tem uma página aqui e logo a parte de trás a quantidade de versículos que temos aqui, falando a respeito desse tópico. Então, vamos estudar e espero que a gente se firme nessa verdade e saiba também ensiná-la a outras pessoas. Com essa folha aí você pode estudar também em casa. Depois eu vou compartilhar lá no WhatsApp da nossa igreja. E com certeza a gente pode se firmar muito bem a respeito deste tema. Então o nosso tema é a ordem da salvação. Tema geral, né? A ordem em que o Espírito Santo aplica a obra da redenção ao coração dos homens. Tópico perseverança dos santos é o último dos tópicos entre os que nós colocamos naquela lista. Mas como dissemos, vamos estudar pelo menos mais uma semana dentro desse tema com um título chamado Graça Comum, que deveria ter sido o primeiro de todos, né? E a gente vai pensar a respeito dos estudos futuros. Eu creio que se não imediatamente, mas em uma outra oportunidade nós vamos voltar a estudar esses temas. São importantes e a quarta-feira eu acredito que é um dia bem propício para isso. Nós temos esse tempo para estudar passagens e doutrinas que nós talvez conhecemos, mas ficamos um pouco na dúvida, né? Por exemplo, se alguém chegasse para você e falasse o que é justificação, talvez a gente fica meio com o pé assim, eu sei, mas não sei. E se nós prestamos um pouquinho de atenção, nós vamos entender. Não, justificação não é que transformou o homem e agora ele é justo, ele não erra mais. Justificação é declarar justo. Justificação está relacionado com o nosso juiz, que é Deus, que proporcionou, pagou o preço em Jesus para que nós pudéssemos ser perdoados. Ele nos tornou justos, embora ainda somos pecadores. Então, um resumo, a gente vai aprendendo para falar. Ter mais firmeza. Às vezes você sabe uma coisa e fala, eu sei para mim, né? Mas quando você estuda, você fala, eu sei, agora eu posso falar algumas frases e me firmar nelas. Então esse tema, perseverança dos santos, nós começamos aí com o tópico, a natureza da perseverança dos santos. E falamos já, a igreja reformada praticamente é a única, né, que sustenta esse tema. Por quê? Por que isso? Porque essa doutrina pode ser facilmente mal entendida. Esse termo, né, perseverança dos santos, ele pode ser muito mal entendido. O termo sugere
uma atividade contínua dos crentes, pela qual eles perseveram no caminho da salvação. E na verdade não é isso. Perseverança dos santos, ou seja, essa perseverança não é considerada principalmente como uma atividade dos crentes, embora certamente seja considerada como uma obra com a qual eles cooperam. Então, se não é dos crentes, por que chama perseverança dos santos? Porque está falando a respeito de que nós não vamos perder esse rumo, perder essa direção, perder a Cristo no meio do caminho. Nós vamos ser perseverantes até o fim. Mas por quê? Porque Deus assim nos orienta e Deus não desiste de nós. Ou seja, os crentes, se fossem por si mesmos, eles cairiam. Mas não é o homem, mas é Deus quem persevera. E a gente poderia até dizer como tema, ao invés de a perseverança dos santos, poderíamos dizer a perseverança de Deus na graça dispensada aos seus eleitos. Perseverança de Deus. Entenderam? Porque a perseverança dos santos, se a pessoa definir mal esse termo, ela vai criticá-lo. Não, mas que absurdo, o crente não persevera, o crente cai. Não, a perseverança dos santos, ela está relacionada à perseverança de Deus. Olha como Deus é bom, Ele nos amou, e Ele não muda de ideia no meio do caminho, de repente não amou mais, Ele não quer mais a gente. Não, Ele tem e chama-nos como seus filhos, e assim nós vamos até o fim. E aí nós chegamos aqui a uma definição, podemos dizer uma definição central desse estudo, que é: a perseverança é aquela operação contínua do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, que é começada no coração, é continuada e levada à consumação. Então a perseverança dos santos nada mais é do que a contínua operação do Espírito Santo nas nossas vidas, em que aquele que começa uma obra, o Espírito Santo, ele vai levar até o fim essa obra nas nossas vidas, no nosso coração. Então o primeiro tópico aqui é a prova da doutrina da perseverança. A doutrina da perseverança pode ser provada por declarações bíblicas. E aí eu vou pedir para a Nádia ler esse primeiro texto, João 10, 28 e 29. A vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, textos que nós vamos ler agora estão relacionados a provas bíblicas dessa doutrina. O primeiro texto é bem claro, né? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E ele diz: eu lhes dou o quê? A vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Bem claro. Eu vou pedir então para o Pedro ler os próximos 2 versículos, Romanos 11, 29 e Filipenses 1, 6. Pode ler os 3 que estão lá no slide. Consegue chegar lá? Romanos 11, 29, aí pode ler esses 3. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Bem claro, não? Vocação de Deus são irrevogáveis. Lembra quando nós damos a vocação? Vocação eficaz. O segundo texto é bem mais conhecido e ele afirma isso. Quem começou a boa obra vai completá-la. A gente vai ver mais à frente. Aqueles que se afastam, aqueles que se perdem, é porque nunca foram verdadeiramente cristãos. Mas aquele que realmente
foi tocado pelo Espírito Santo, se converteu, vai até o final. E o terceiro texto aqui: o Senhor é fiel e Ele vos guardará, confirmará e guardará do maligno. Pode ler, Nath. Sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que bonito, né, Timóteo? Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso, guardará o meu depósito até algum momento? Não, até o dia final, até aquele dia. O Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. Então, são algumas das passagens que afirmam essa doutrina para nós. A perseverança dos santos pode ser também, digamos assim, prova da doutrina da perseverança, por esses tópicos. Provada pela doutrina da eleição, pela eficácia dos méritos e da intercessão de Cristo, pela união mística com Cristo, a união que nós temos com Cristo, pela certeza da salvação. Sobre a questão da doutrina da eleição, Deus faz uma salvação perfeita. Os seus eleitos não são trocados, né? Não depende de nós, né? Deus usou a misericórdia com quem Ele quis e essas pessoas serão chamadas e vão perseverar. Quanto à questão da eficácia dos méritos e da intercessão de Cristo, Pedro, lê para nós. João 11, 12. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. São dois textos de Jesus falando. No primeiro texto, ele está falando com Deus, né? Eu sabia que sempre me ouves, que Deus sempre ouve Jesus. Falei assim por causa da multidão, que a sua oração, né, foi uma oração de uma forma para que as pessoas entendessem que Deus sempre ouvisse. Para que creiam que tu me enviastes. Para que creiam que tu me enviastes. A ideia aqui principal é que a intercessão de Cristo, ela sempre é ouvida. E se Deus intercede por nós, Ele não vai deixar de interceder por nós. O texto de Hebreus então diz, também, vivendo sempre para interceder por eles, sempre interceder. A gente sempre lembra desse texto, né, dessas passagens, com alegria. Como nós nos alegramos quando alguém ora por nós, quando alguém pede a Deus por nós. E saber que nós somos considerados irmãos, né? Uma passagem que nós lemos ontem na reunião de oração, que Jesus nos ama, nos considera amigo, é muito bom nós sabemos. E que Ele intercede sempre por nós. Ou seja, salva totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Salvar totalmente. Percebe como as palavras, né, são bem claras a respeito desta doutrina. Um tópico aqui também, a certeza da salvação. Pedi para a Nádia ler por nós. Então nós estamos falando de prova da doutrina da perseverança dos santos, doutrina da eleição, eficácia dos méritos e da intercessão de Cristo,
União mística e certeza da salvação. A união mística, nós não temos nenhum versículo aqui para ler agora, mas é aquela questão da união que nós temos com Jesus. Até quando nós estudamos domingo de manhã a lição de Cantares, né, fala a respeito do casamento, e nesse mistério dessa união, e a comparação feita do marido e mulher, a comparação feita da união com Jesus, que é uma união que foi feita de forma a nós espiritualmente estarmos ligados, né, a Jesus. E agora esse último tópico, a certeza da salvação. Hebreus 3, 4 e 6, 11. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Primeiro tópico diz: aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Estabelecido, as coisas estão estabelecidas. Depois diz: continue com essa mesma diligência até ao fim, para a plena certeza. E aqui é curioso, a gente vai estudar num tópico mais abaixo, que essa certeza, ela não tira o compromisso, ela não nos leva a ser relapso a respeito da vida cristã. Pelo contrário, para ter certeza, nós temos que continuar firmes em Jesus. Temos certeza porque nós nos mantemos firmes em Jesus. Como que você vai ter certeza que você é realmente salvo, se você não tem nenhum compromisso com Deus, com a igreja, com ninguém? Então a certeza, ela vem dessa firmeza que nós temos em continuar, em perseverar. Quem persevera é porque realmente é cristão. Se não perseverar, é porque já se afastou de Cristo. Vamos ler mais 2, Pedro. Ainda sobre a certeza da salvação. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Não duvidar mas confirmar, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O versículo Hebreus 10, 22, frisar a frase lá, em plena certeza de fé. Não é para se aproximar de Deus com a dúvida, né? Hoje eu sou salvo, aí amanhã, será que eu sou salvo? Não, em plena certeza. E o segundo Pedro 1,10, eu esqueci de apagar ali, aquilo lá é um comentário meu, né? Quando ele fala confirmar a vossa vocação, ou seja, procure confirmar. E eu disse ali, não procure duvidar da vocação, mas confirmar. E como que a gente confirma essa vocação? Exatamente vivendo mais e mais para Cristo, confirmando, vivendo diligentemente o Evangelho. E aí a gente entra então aqui nesse tópico que fala de objeções. O que as pessoas dizem para negar essa doutrina, para acreditar que essa doutrina não é verdadeira? Bom, elas utilizam passagens que contêm advertência contra a apostasia, também passagens em que os crentes são exortados a continuar no caminho da santificação, passagens que registram casos de real apostasia. Por exemplo, aqui, passagens contendo advertências contra a apostasia. Se existem passagens falando que alguém pode apostatar, eles falam, perdeu a salvação. Ou passagens que exortam a continuar, dá a ideia de que alguém pode parar, né? Você pode parar de servir. Passagens que registram casos reais de apostasia. E aí a gente vai perceber que, principalmente esses tópicos 1 e 3 aí de apostasia, a gente resolve facilmente, dizendo que aquele que apostatou, que separou da fé, é porque nunca teve a fé verdadeira, que quem realmente se converte, ele não se afasta. Ele pode até passar por um momento de esfriamento espiritual, mas ele não afasta totalmente da fé.
não está mais porque não era um deles. A gente vai ler textos sobre isso. E quando se fala de exortação a continuar no caminho de santificação, não são textos dizendo que a gente pode perder a salvação, mas exatamente mostrando que nós devemos ser firmes e não desanimar do caminho da salvação. Vou continuar explorando os irmãos para me ajudarem, para que eu não leia sozinho. E vamos lá, então. Passagens contendo advertência contra a apostasia. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então eles afirmam que seriam desnecessárias essas passagens se o crente não pudesse cair. Mas nós vamos afirmar que essas passagens simplesmente provam que o crente precisa cooperar, ou precisa trabalhar, né? Seguir em frente. Então essas primeiras duas passagens aqui. O amor se esfriará de quase todos. De todos aqueles que realmente não perseveraram, que não são fiéis, que não são salvos. Colossenses 1:23 fala que nós não devemos nos afastar, não deixando afastar da esperança do Evangelho. Mais uma vez, ela é um texto que fala a respeito da necessidade de permanecermos firmes. O fato da gente falar que é necessário permanecer firme não comprova que a gente acredita que alguém pode perder a salvação, mas simplesmente que o cristão ele também precisa lutar, né? Nós cremos que nós vamos seguir até o fim com Deus, mas isso não significa que a gente não precisa lutar. Acreditar na vitória, ter fé na salvação, não é simplesmente ficar aguardando esse momento, né? Mas é continuarmos firmes. Passagens contendo advertência contra a apostasia. Pedro, lê para nós mais estes dois versículos. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A mesma questão, né? Nos apeguemos com firmeza para não desviar. Depois ele diz, se nós somos participantes, nós devemos guardar até o fim. Nádia, pode ler. Continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Entenderam, irmãos? Então, são as mesmas passagens que eles usam falando a respeito de que acreditam na apostasia, que acreditam na apostasia no sentido de que alguém pode perder a salvação, não na apostasia como nós cremos. Mas são textos que para nós, são textos que apenas estão demonstrando a necessidade da gente seguir em frente. Nós participamos ativamente no que diz a respeito da nossa fé, que é desenvolvida por Cristo, que é pela intercessão de Cristo, e nós firmemente seguimos assim. Esse aqui é o tópico 1. Nós vimos aqui, ó, são três tópicos, né? Objeções à doutrina da perseverança dos santos. Passagens contendo advertências contra a apostasia, é o tópico 1. O tópico 2, passagens em que os crentes são exortados a continuar no caminho da santificação. Aqui nós não vamos ler nenhum versículo, mas são exortações que nós
ouvimos e nada mais mostram que nós percebemos que Deus usa esses meios, né, de nós sermos exortados para que nós estejamos nos fortalecendo. E por último, passagens que registram casos reais ou casos de real apostasia. É a Nádia agora? É, né? Vamos ler esse aqui, então. Casos de passagens que falam sobre real apostasia. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Quando nós estudarmos a doutrina que fala sobre a graça comum, essas passagens vão ficar muito mais claras para nós. Porque a graça comum fala que Deus, Ele age na vida de todas as pessoas. E muitas pessoas praticam tantas boas obras, muitas pessoas até estão envolvidas com religião, pode se tornar um pastor, pode se tornar alguém que você pensa que aquela pessoa não tem como ela não ser um cristão, mas na verdade ela nunca foi um verdadeiro cristão. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e essas pessoas, por ter essa imagem e semelhança de Deus, elas têm princípios. E em algum momento, se elas realmente não são de Deus, não são eleitas, elas vão demonstrar que elas não são de Deus, vamos dizer assim, né? E aqui ele fala que algumas pessoas vieram a naufragar. Essas pessoas como esses Himeneu e Alexandre. E fala, mantenha firme a sua fé. A segunda passagem também é a mesma coisa, né, falando sobre Himeneu e Fileto. Desviaram da verdade. Ou seja, eles, por algum momento, eles estavam andando na verdade, mas desviaram. Aqui no caso é uma questão de doutrina, da ressurreição, que eles são contrários à ressurreição. A gente vê pastores, a gente diz isso com tristeza, que em algum momento eles vão se perdendo nas suas doutrinas, na sua forma de acomodar com o mundo, com as ideologias, com os pensamentos do mundo, e claramente você percebe que aquela pessoa se afastou da verdade. Eu não estou dizendo que a gente muitas vezes fala de apostasia como alguém que vai para o mundo, para o pecado, né, no sentido de algumas práticas de pecado. Não, essas pessoas ainda são boas pessoas, mas elas, por não cumprirem a palavra no sentido de crer a fé, como nós cremos em Jesus, nas verdades, elas não são de Deus, estão perdidas por isso. Já lemos este? Não, né? Pode ler. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ok, ficou bem claro, né? São essas passagens que falam a respeito de apostasia. Nós cremos que essas pessoas
na verdade, nunca foram crentes. Porque o verdadeiro crente, ele não se afasta. E aqui, como diz na nossa folha, não há provas de que as pessoas mencionadas eram verdadeiros crentes. Não há nenhuma citação que não foi um crente que apostatou no sentido de que ele deixou de ser crente. Pelo contrário, como nós lemos lá no início, são várias passagens que falam aquele que começou a obra vai continuá-la, que aquele que Cristo intercede, ele não vai deixar, né? Deus não vai mudar de ideia. E com certeza a Bíblia ensina que há pessoas que professam a fé, mas não são da fé, ou seja, nós cremos que essas pessoas citadas aí, né, de apostasia, são pessoas que professam, mas não são da fé. E temos exemplos aqui bíblicos a respeito disso. E o último slide eu vou ler aqui. Pessoas que professam a fé, mas não são da fé. Romanos 9:6. E não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. O que ele está dizendo? Pessoas que aparentemente são crentes, não são israelitas o quê? Não são salvos, não são verdadeiramente israelitas. São israelitas, mas não são israelitas. Entenderam? Israelitas porque fazem parte da nação, fazem parte da religião, mas não são israelitas porque não são verdadeiros cristãos. 1 João 2,9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. É uma passagem que fala a respeito do amor, e quem não ama, a Bíblia chega a dizer que não conhece a Deus. Não pode ser um cristão verdadeiro. Pode até se dizer cristão. Eu lembrei daquela passagem, né? Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, e Deus vai falar, eu não vos conheço. Então são pessoas que nunca foram verdadeiros cristãos. Apocalipse 3:1 é uma passagem que fala de uma das 7 igrejas, né? A igreja de Sardes, e ali no finalzinho diz, tem nome de quê? Vives e estás morto. E a última passagem, 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nenhum deles é dos nossos. Então eu creio que é bem clara essa doutrina. Como o nosso tempo exige resumir, nós lemos bem rápido, mas nós temos a oportunidade de estudar novamente em casa ou guardar esta mensagem, mas creio que também deu para aproveitar bastante em relação a esse tema que fala, né? É uma bênção para nós, irmãos. Nós cremos e sabemos que nós recebemos no dia de Jesus e não vamos perder Jesus, não vamos ser abandonados por Jesus. E também é uma exortação para nós, não é uma palavra que nos deixa confortáveis, também vou fazer o que eu quiser, vou viver no mundão. Não, é uma palavra que nos deixa com uma responsabilidade, como vários textos que nós lemos aqui, sobre a necessidade de permanecermos vigilantes, de permanecermos buscando a Deus, porque nós podemos ser um desses enganados, né? Espero que não, mas existem muitos enganados, se enganaram, falando que são cristãos, mas não são. Tive muitas pessoas assim enganadas. Para elas são de Deus, são filhas de Deus. Mas o verdadeiro filho de Deus, ele realmente tem princípios, ele vive a essa palavra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa, hoje a Nádia tem o microfone, se quiser falar, Nádia, pode aproveitar aí, né? E mais alguém? Essa passagem que o senhor citou aí, eu ia comentar também, sabe? Uhum. De
muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Ah, tá, eu fiz verdade, isso. né? É muito, muito importante, né? Interessante essa passagem. E que eu estava pensando também é que é sobre o caminho estreito, Verdade. que o nosso caminho, o caminho do cristão é o caminho estreito, porque nós exige abnegação, nós temos que deixar muitas coisas que a gente gosta, que sabe que não é bom e é preciso deixar. Mas tem um número muito grande, né, conforme a Bíblia fala, que muitos que se acertam por ele, é o caminho largo, né, que é fácil de andar. Aí, trazendo para a nossa realidade na vida, para a vida cristã, de repente acaba acontecendo isso da pessoa achar que está servindo a Deus e está andando no caminho largo, né? E vai acontecer aquilo que foi comentado, que a Bíblia diz, né? Não é que nós falamos, que muitos naquele dia, Senhor, eu curei enfermo, eu fiz tanta coisa, fiz boas obras. E Jesus falar claramente, não vos conheço, apartai-vos de mim. Quer dizer, eu estava fazendo, mas não era de coração, ele não era convertido, né? E nós sabemos que a gente pode até enganar as pessoas, mas Deus não tem como se enganar. E é um mistério, né? A questão da salvação, isso pertence a Deus, nós somos barro, quem somos nós para dizer é esse que Deus salva ou aquele? E o fato é, o que tiramos dessa doutrina? Que ela fala a respeito de Deus, a perseverança de Deus, o cuidado de Deus, Ele não desiste de nós, né? Nesse sentido. Então, nós entendemos que se realmente nós somos de Deus, cremos que sim, então nós vamos perseverar, não só no sentido da salvação, mas perseverar desde já, né? Perseverar nos caminhos do Senhor, e assim vamos perseverar com o Senhor.